Bom dia a todos e a todas. Me chamo Vitor Américo Barreira, sou estudante do curso de Educação Física do segundo período do IFTO Campus Palmas e o meu grupo ficou com o seguinte tema: Renascimento, Humanismo, Reforma e Contra-Reforma, que é composto pelos seguintes membros: Rafael Vanderlei, Nailton, Romário, Nara Graziele e vamos começar falando um pouco do Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, científico e artístico iniciado durante a Baixa Idade Média, no norte da Península Itálica, região de tradição comercial. No mesmo período, houve as seguintes transformações sociais e econômicas na Europa Ocidental. São elas: o crescimento das cidades, a expansão comercial, o aperfeiçoamento técnico, o enriquecimento e fortalecimento da burguesia. Isso resultou na transformação da relação do ser humano com a natureza, o desenvolvimento técnico-científico, a emergência de novos valores e formas de pensamento, fazendo assim o humanismo. Algumas características do humanismo. O humanismo valoriza muito o espírito crítico. O espírito crítico é a atitude amadurecida do homem, que busca com seriedade e verdade a suprema virtude da mente. Acreditavam na capacidade humana de conduzir o próprio destino. Desejavam superar o pensamento medieval, retomando a cultura da antiguidade clássica. O pensamento medieval teve seu auge no século XIII, ápice da Idade Média Ocidental, época do feudalismo, das monarquias descentralizadas, da arte gótica e de domínio cultural da Igreja Católica. Já a Antiguidade Clássica é o período da história cultural entre os séculos 7 a.C. e o século 5 d.C., centrado no mar Mediterrâneo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecidas como o mundo greco-romano. Tratando um pouco mais do Renascimento, dividi ele em 5 características, que são elas: o naturalismo, interesse em retratar o ser humano, os animais e a natureza de maneira realista, por meio de estudos de anatomia. Racionalismo, busca a verdade pela pesquisa científica. Tem o classicismo, retomada dos valores da antiguidade clássica. Tem o antropocentrismo, posicionamento do humano no centro do universo. Tem o hedonismo, valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, e o culto à beleza e à perfeição. Essas são as características do Renascimento. Vou falar um pouquinho do desenvolvimento científico. O humanismo repercutiu na astronomia, na matemática, na física e na medicina. Na astronomia, o grande avanço foi a formulação da teoria heliocêntrica pelo astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Tal teoria foi aperfeiçoada pelo alemão Joseph Kepler, que comprovou que os planetas giravam em torno do Sol em órbita elíptica. O alquimista e médico Paracelso elaborou o primeiro manual de cirurgia, descrevendo o papel da química na medicina. Pode ser bem retratada como a pintura de Leonardo da Vinci, o desenho Homem Vitruviano, de 1492. Tratando de algumas reformas religiosas, ao longo da Baixa Idade Média, a Igreja Católica sofreu muitas críticas, motivadas principalmente pelas seguintes práticas: venda dos cargos eclesiásticos, despreparo dos clérigos para a vida religiosa, vida luxuosa do clero. No mesmo período, ocorreram movimentos considerados heréticos,
que misturavam crítica religiosa e social. Além também que nos séculos XIV e XV, intelectuais como de Wilkesfer e Jean Hus criticavam a Igreja. Eles são considerados precursores da Reforma. A formação das monarquias nacionais, o movimento renascentista e o fortalecimento da burguesia ajudaram a enfraquecer o poder do Papa. Irei agora citar as 3 reformas das doutrinas protestantes. Começando pelo luteranismo, que o idealizador foi o monge alemão Martinho Lutero, de 1483 a 1546, e teve seu local de origem no Sacro Império Romano Germânico. O seu contexto foi: Lutero se revoltou contra a venda de indulgências por parte da Igreja Católica e publicou suas 95 teses. Principais pontos: a salvação pela fé, livre interpretação da Bíblia, sacramento do batismo e da Eucaristia. O outro foi o calvinismo. O idealizador foi o teólogo francês João Calvino. Seu local de origem foi a Suíça. O contexto foi: Calvino elaborou uma teologia que justificava a atuação da burguesia, associando a prosperidade econômica à salvação. Os principais pontos foram: salvação pela fé, princípio da predestinação, eleição divina associada à prosperidade econômica, a valorização do trabalho, do lucro e do acúmulo de riquezas. Agora falando do anglicanismo, idealizador foi o rei inglês VIII. Local de origem foi na Inglaterra. Contexto: após submeter a Igreja ao Estado na Inglaterra e divorciar-se de sua esposa para se casar novamente, Henrique VIII foi excomungado. Diante disso, fundou a Igreja Anglicana e tornou-se seu chefe. Principais pontos: manutenção da estrutura hierárquica da Igreja Católica, padres, bispos e arcebispos, a rejeição da figura do Papa e estabelecimento do rei como chefe da Igreja na Inglaterra. Olá pessoal, eu sou o Nair e vou falar hoje aqui sobre a catequese no início da colonização no Brasil. Antes da gente entrar fundo nesse assunto, a gente precisa entender o seguinte: o que estava acontecendo naquela época? A gente sabe que o Brasil ele sempre esteve ligado ao que acontecia na Europa, mais especificamente o que acontecia com Portugal e Espanha, e de como esses países se desenvolviam economicamente lá fora. Partindo desse ponto do desenvolvimento econômico, o comércio sempre esteve envolvido nesse atrelamento desses países, porque foi justamente dessa busca de Portugal e Espanha por matérias-primas para fornecer o seu comércio local que surgiu a colonização. Então o comércio sempre esteve envolvido nisso aí. Então essa busca de matéria-prima para fornecer o comércio de Portugal e Espanha, o material que eles estão buscando para abastecer esse comércio é metais preciosos. Só que essa busca por metais preciosos aqui no Brasil, no primeiro momento, não surge muito efeito. Então, eles conseguem encontrar o cultivo de cana-de-açúcar. Mas, apesar de eles não terem encontrado metais preciosos no primeiro momento, eles não desistem. Então, com o Brasil começar a produzir muita cana-de-açúcar, começa a surgir, por exemplo, os grandes proprietários de terra para a produção dessa agricultura. Começa a surgir também os grandes proprietários de terra, os chamados latifundiários. Então, o comércio aqui vai se desenvolvendo. Porém, o Brasil não processa essa cana aqui. O Brasil é um país exportador. Então, as refinarias que produziam o açúcar ficavam em outros países, ficavam na Europa, como por exemplo na Holanda. Então, aqui não precisava de uma mão de obra específica, porque o trabalho aqui era mais manual, mais braçal mesmo.
fiquei muito pela atração animal e por aí vai. Então, o país ele nunca precisou, na sua produção de cana-de-açúcar, de um trabalho especializado, porque essa refinaria ficava fora do país. Então, não tinha por que o país investir no ensino para ensinar trabalho de braçal. Não precisava daquilo, já que essa refinaria ficaria fora do país. Aí, nesse sentido, não investiu em educação, não se desenvolveu a educação do país. Então, é justamente esse papel educacional dos jesuítas que vai nos interessar aqui. Essa educação ela foi difundida através de missões, que eram os jesuítas e até as aldeias instruir esses índios. Também chegou uma fase que foi o período de consolidação desses jesuítas, foi a instrução até da própria elite, ou seja, filho de própria elite não, né? Foi de outros colonos, ou seja, até os filhos dos colonos foram instruídos por esses jesuítas. Então, apesar de o país não investir em educação no país, a coroa portuguesa enviou para cá os jesuítas, que era uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica. Essa ordem religiosa que ela foi fundada em Paris em 1534, ou seja, no século XVI, e ela tinha o papel de difundir pelo mundo o Evangelho, ou seja, o cristianismo. Ao ser enviada para o Brasil, ela não teve só o papel de disseminar o cristianismo e o Evangelho, ela teve também o papel educacional aqui no país. Então, esses jesuítas foram os que tiveram mais importância aqui no país, porque teve outras ordens religiosas também que veio aqui para o Brasil, como os carmelitas, os beneditinos, só que eles não tiveram tanta importância, porque a maioria da documentação que tem aqui provando a sua eficácia foi os jesuítas, que tiveram um grande volume de documentos provando as missões e tudo mais. Então, apesar de os jesuítas terem feito um trabalho bonito aqui no Brasil, social, espiritual, principalmente educacional, eles também tiveram um ponto negativo, que foi praticamente a disseminação dos costumes, da cultura dos indígenas, porque eles chegaram praticamente impuseram praticamente garganta abaixo dos índios, não queriam nem saber dos seus costumes e das suas culturas, praticamente chegaram e impuseram seus ensinamentos a eles.